Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para resolver com vocês a questão 55, tá? Da FAMERP 2020. Na verdade foi a dúvida de uma aluna, tá? Então eu vou ler a pergunta dela e depois a gente vai comentar algumas coisas antes de resolver a questão, ok? Então ela diz assim, ó, eu não entendi muito bem esse exercício. Por que a letra E está errada? Fiquei em dúvida porque a substância 3 apresenta maior pressão e quanto maior a pressão, maior a temperatura, não é? Só que no enunciado ele disse que as temperaturas são iguais. Aí eu queria saber se a temperatura de ebulição relaciona-se com a temperatura normal, ou seja, as três substâncias apresentam a mesma temperatura de ebulição? Então essa é a dúvida dela, né? E aí a gente vai comentar, né, em cima disso e resolver a questão da FAMERP. Então, começando, pessoal, vamos entender algumas coisas. Primeira coisa, essa questão é uma questão cujo tema é pressão de vapor, tá? Então, tomar cuidado para não confundir com teoria de gases, ok? Então, o tema da questão é sobre pressão de vapor. Então, vamos entender inicialmente o que seria isso. Por exemplo, aqui se eu tenho dois frascos, né? Eu fiz um azul, né? Vou colocar um exemplo aqui, dentro do frasco azul tem água, né? Água líquida, por exemplo. E aí essa água líquida, conforme passa o tempo, ela evapora, certo? Ou seja, vai começar aqui em cima surgir água na fase vapor, certo? Aí esse vapor, né, vai exercer uma pressão, por isso pressão de vapor, correto? Do outro lado, um outro exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, acetona, acetona de unha, né? Vou abreviar A7, acetona. Acetona na fase líquida é a mesma coisa, né? Ela vai, conforme passa o tempo, ela vai se tornar acetona na fase vapor, certo? E aí vai chegar um certo momento, né, que essas duas fases entram em equilíbrio, certo? Então, inicialmente, o que você tem? Você tem a fase líquida e começa a formar o vapor, tanto de um lado quanto do outro. Esse vapor, né, exerce pressão, por isso tem o nome de pressão de vapor. Aí, geralmente, né, que até o exercício começa, ele fala que a tabela apresenta as pressões de vapor à mesma temperatura, porque os frascos, né, presume-se, né, que eles estejam no mesmo local. Então, você vai ter temperatura igual para os dois, então vou chamar aqui de temperatura T e aqui a mesma temperatura, certo? E aí vai ter o vapor formado nos dois exemplos que eu dei. E aí vai ter essa pressão de vapor que eu falei. E aí ficaria a pergunta, né? Você vai ter aí a pressão de vapor da água, que eu vou escrever pressão vapor da água, e você vai ter a pressão de vapor da acetona, certo? Um valor numérico aí de pressão. E aí, os dois frascos estão no mesmo local, na mesma temperatura, né? E a pergunta é simples, qual tem maior pressão de vapor? O que eu deveria pensar? Aquele que tem mais vapor tem mais pressão. Então, qual que evapora mais? A água ou a acetona? Pelo bom senso que a gente tem, a acetona evapora mais. Então, a pressão de vapor da acetona ela é maior do que a da água, certo? Então, isso é pressão de vapor. Ela começa com o líquido evapora e forma o vapor que tem pressão, certo? Então, nesse caso, a pressão de vapor da acetona é maior porque ela evapora mais. Aquele que evapora mais rápido, né, ele é o composto mais volátil. Então, vou até marcar isso aqui embaixo. A acetona, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, ela é o composto mais volátil. E esse composto mais volátil é sempre aquele que apresenta maior pressão de vapor, certo? Beleza. Primeiro ponto, então, eu entendi isso, certo? O que é essa pressão de vapor e de onde que ela surge. Outro ponto importante, pessoal, essa pressão de vapor, ela depende, né, basicamente de duas coisas. Da temperatura que você está, nesse caso é a mesma, certo? E do tipo de líquido que você tem. No caso, eu dei exemplo de um líquido sendo água e o outro sendo acetona. Então, pressão de vapor depende de dois fatores, da temperatura que você está e do tipo de líquido que você tem, certo? Por exemplo, não depende da quantidade de líquido, né? Vamos supor que no primeiro frasco tivesse mais água, né? Não depende da quantidade, e sim, de novo, da temperatura, do local e do tipo de líquido que você tem. Beleza? Bom, esse primeiro ponto então tá resolvido. Agora, vamos lá. Aqui embaixo eu fiz para vocês um gráfico, né? Porque quando você aprende pressão de vapor, você tem, né, a parte gráfica. E aí, vamos lá.
Aqui nesse gráfico, no eixo Y, você vai ter aí pressão. E aqui embaixo você vai ter temperatura. E aí você vai ter curvas, vamos falar assim, né? Curvas. Vou fazer com vocês as curvas, cada um de uma cor diferente, tá? Então você vai ter, por exemplo, aí, vamos lá, uma curva aqui azul, vamos lá, uma curva aqui vermelha, uma curva aqui verde, certo? Isso é um gráfico característico aí de pressão de vapor, certo? Um gráfico característico de pressão de vapor. E aí eu poderia te perguntar, né, quem que é o número 1, quem que é o número 2, quem que é o número 3, certo? De acordo com a tabela que ele deu. Então, repara que, começando o exercício, ele diz que a tabela apresenta as pressões, a temperatura é a mesma. Então, você vai fixar um ponto qualquer, que eu não sei qual é. Então, por exemplo, vou marcar aqui ó, no gráfico, ó, uma temperatura aqui, certo? Só um momento. Você vai marcar uma temperatura aqui, por exemplo, no gráfico, tá vendo? Pronto. Essa temperatura qualquer, X, que ele não menciona qual que é, mas é a mesma para todas as curvas. A curva azul, a curva vermelha, a curva verde. Certo? E aí, o que você vai fazer? Você pegou, marcou aqui no gráfico, você vai jogar aqui, ó. Joga aqui para o eixo Y, tá vendo? Aí você vai ter a pressão da azul, aí você vai ter a pressão da vermelha, e aí você vai ter a pressão da verde. Vamos escrever isso? Então você vai ter a pressão, chamada pressão, vou escrever aqui de azul, né? Pressão da azul, certo? Você vai ter a pressão da vermelha e você vai ter a pressão da verde, tá vendo? E aí ficou fácil agora, né? Você saber quem que é quem, né? Qual que é o maior valor? O azul, o vermelho ou o verde? O maior valor é o azul. Então, o maior valor é 260 na tabela. Repara, ó, a tabela aqui, ó. O maior valor é 260. Então, quem que é azul? É a número 3. Substância 3. Então, vem aqui substância 3. Certo? Aí, na vermelha. Na vermelha é o segundo maior valor, não é? Que é 200. Então, aqui, a pressão do 2, valendo 200. Então, aqui a substância 2. Certo? E depois, a número 1 valendo 60, menorzinha de todas, lá embaixo. Então, menorzinha pressão, número 1, lá embaixo, menor valor, valendo 60. Então, substância 1 é essa daqui, certo? Então, daria para identificar a substância de acordo com o que foi dado na tabela, né, fazendo isso aqui no gráfico. Mas eu teria que ter em mente, né, como é que é o gráfico, né, como é que é construído o gráfico. Então, são curvas desse tipo aí, ok? Então, esse é o segundo ponto que eu queria conversar com vocês, certo? Lembrando que você tem a opção de passar retas, tá vendo? Uma reta perpendicular. Se você passa uma reta perpendicular, você vai ter os valores das pressões de vapor. Aí você pode comparar com a tabela para descobrir quem que é quem, igual a gente fez. A outra opção, pessoal, não sei se vocês lembram, é passar uma reta paralela ao eixo X. Como assim? Não entendi. Fica vendo. Você tem a opção de passar perpendicular, igual foi feito, ou fazer isso aqui, ó. Ó, um outro exemplo. Você vem aqui e passa uma perpendicular, ó, tá vendo? No eixo, né? Paralela ao eixo X, né? Perdão, uma paralela, né? Ao eixo da temperatura. Mas Marcelo, onde que eu passo essa paralela? Você vai passar essa paralela dependendo da pressão do local que você está. Então, essa pressão, né? Depende do local que você está. Então, se é na praia é uma pressão, se é na Bolívia é outra pressão. Então, você vai passar essa pressão, né? Esse valor aqui depende do local que você está. Também, do mesmo modo, né? Essa perpendicular que você passou aqui, ó, essa temperatura, depende da temperatura do local que você está. Como ele não falou nada, eu passei em qualquer lugar, tá? Então, quando você passa a reta perpendicular, esse valor de temperatura depende do local. Quando você passa a paralela ao eixo X ou ao eixo da temperatura, essa paralela, onde você passa ela, também depende da pressão do local que você está, certo? Mas tá bom, entendi. Para que eu passo essa paralela? Só para lembrar vocês que essa paralela serve para alguma coisa. Para que ela serve? Quando você tem ela e você bate na curva, certo? Então vamos lá, vamos bater na curva azul primeiro. Bateu na curva azul, a paralela bateu na curva azul, aqui nesse ponto, certo? A hora que você desce, que você vai chegar aqui embaixo, a hora que você chega aqui, o que você obtém?
Temperatura de ebulição da substância azul. Entendeu? Quando você bate lá na vermelha, vamos lá. Bate na vermelha. Você tem. Bateu lá embaixo. Temperatura de ebulição da vermelha. E quando você bate na verde, acontece a mesma coisa. Então, bateu na verde. A hora que você descer lá embaixo no gráfico, você vai ter o valor da temperatura de ebulição da substância verde. Então, qual das substâncias tem maior temperatura de ebulição? A verde, entendeu? Então, é outro ponto. Então, o que a gente fez? A gente sabe o perfil do gráfico, pode passar retas perpendiculares. Onde é que eu passo? Na temperatura do local que você está. Posso passar retas paralelas ao eixo X? Onde é que eu passo? Depende da pressão do local onde você está. A hora que você passa perpendicular, o que você encontra de resposta? Presta atenção. Quando você passa perpendicular, você encontra valores de pressão de vapor. Quando você passa a paralela, você encontra as temperaturas de ebulição. São duas informações diferentes que você pode obter do gráfico, dependendo se a reta é perpendicular ou se ela é paralela. Esse é o segundo ponto. Bom, e agora, sabendo de tudo isso, a gente vai começar a resolver a questão e ver qual que é a alternativa mais correta. Então, bora lá. Primeiro ponto. Considere as informações fornecidas, pode-se afirmar que. Então, vamos lá. Letra A. A substância 2 está no estado gasoso? Pessoal, quando você quer saber o estado físico da substância, você precisa de duas informações, pelo menos. Ou a temperatura de fusão, ou, nesse caso, a temperatura de ebulição. Concorda? Então, quero saber o estado físico. Preciso da fusão e da ebulição. Mas como ele fala estado gasoso, eu precisaria da temperatura de ebulição. Como é que a gente descobre temperatura de ebulição? Como é que a gente descobre? Passando a paralela ao eixo X. Só que onde que eu passo a paralela? Depende da pressão do local. Certo? Então, eu preciso da temperatura de ebulição, eu preciso passar a paralela, eu preciso da pressão do local. Beleza. Mas ele não fala nada da pressão do local que ele está. Então, eu não sei a temperatura de ebulição. Então, eu não sei o estado físico. Então, não pode ser a letra A. Entende isso? Porque eu não consigo afirmar qual é a temperatura de ebulição da substância 2. Tudo bem isso? Eu não sei o local que eu estou, não sei a pressão. Então, como é que eu vou passar e saber o valor de temperatura? Tá? Não tenho essa informação, não posso marcar a letra A. Letra B. A substância 3 A substância 3 apresentará menor pressão de vapor em maior altitude? O que eu falei com vocês no começo do vídeo? A pressão de vapor depende da temperatura do local e do tipo de líquido, tá? E não da altitude. Então, a pressão depende da temperatura do local e do tipo de líquido, então a B está errada. A substância 1 apresenta a maior intensidade de interações entre suas moléculas. Outro tema que também você pode abordar em pressão de vapor é interações. Então, quando eu dei o exemplo aqui em cima da água e da acetona, por que a acetona tem mais vapor? Por que a água tem menos vapor? A água tem menos vapor porque você aprendeu que ela faz ligações de hidrogênio, não é isso? Então, a água faz interações do tipo, realiza interações do tipo ligações de hidrogênio, e a acetona do tipo dipolo-dipolo. Qual que é a interação que é mais forte? Ligações de hidrogênio da água ou dipolo permanente, dipolo-dipolo da acetona? A ligação de hidrogênio da água. Então, por que a água tem menos vapor? Porque ela interage mais forte. Se ela está interagindo mais forte, ela está grudadinha, ela não vira vapor. Aí tem menos vapor. Então, por que tem menos? Porque ela está lá embaixo, na fase líquida, se interagindo forte. Entendeu? Então, aquele que tem menos vapor é porque tem uma interação mais forte. Vamos ler de novo a C? A substância 1 apresenta maior intensidade de interações. Por quê, gente? É a substância que tem valor 60, ou seja, tem menos vapor. Por que tem menos vapor? Porque está interagindo fortemente lá embaixo, na fase líquida. Então, a resposta aqui fica sendo a letra C, certo? Letra D, vamos ver. A substância 1 apresentará maior temperatura de ebulição. Então, ele fala da substância 1. Deixa eu marcar aqui para vocês. Substância 1 está aqui, Substância 1. Apresentará maior temperatura de ebulição se for adicionada a ela
alguma coisa, alguma quantidade dá 2. Gente, não faz sentido, né? Olha a temperatura de ebulição da número 1. Se você fosse chutar um valor, vamos chutar, vai. Chutando o valor aqui de 60 graus, certo? Chutando, tá? Aí a 2, chuta um valor, vai, 40. Chutando, tá? Olha o que ele fala. A substância 1 vai ter um valor maior de temperatura se for colocada a substância 2. Não. Se ela sozinha vale 60, se eu coloco alguém que vale 40, vai dar abaixo, né? Não acima. Não vai aumentar, vai diminuir, entendeu? Então a letra B está errada. E aí, né, que é a dúvida da aluna, a substância 3 apresenta a maior temperatura de ebulição? Gente, qual dos três tem a maior temperatura de ebulição? Passando a paralela, né? Qual ficou o maior valor? Né? Se eu chutei 60, 40, esse aqui seria, por exemplo, 30, qual deles tem maior valor? O 60, que é da substância 1, né? E não da substância 3. Fechou? Então, realmente, a resposta é letra C. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o conceito, né? É um conceito bem amplo, né? Fala de pressão de vapor, fala de gráfico, fala de interações, e é um conceito bem interessante, tá? Então, espero ter ajudado vocês. E até breve, né? Até a próxima.